Nada em minha vida indicava que eu estava prestes a viver uma história que mudaria completamente quem eu era. Aos 33 anos, eu levava uma vida que muitos chamariam de tranquila, talvez até monótona. Casada há quase 10 anos com o Marcelo, um arquiteto renomado na cidade, eu dava aulas de literatura em uma escola particular e passava meus dias entre livros, cafés, almoços rápidos e planejamentos de aula. Nosso casamento parecia sólido. Não era perfeito, nunca foi, mas havia respeito, companheirismo e, ao menos da minha parte, amor. Marcelo era o tipo de homem que encantava pela presença. Alto, seguro de si, com aquele charme discreto que sempre atrai olhares, mesmo quando finge não perceber. Eu o amava, talvez até demais. Nossos finais de semana geralmente eram previsíveis. Jantar com amigos, filmes em casa, às vezes uma viagem curta para o interior. Tínhamos planos de comprar uma casa maior, talvez adotar um cachorro, e eu, em silêncio, alimentava o desejo de ser mãe. Mas ele sempre dizia que ainda não era o momento, que a carreira estava em expansão, que filhos exigiam uma entrega para a qual ele ainda não estava pronto. Eu, paciente, esperava. Nos últimos meses, algo começou a mudar. Pequenas coisas que, para qualquer outra pessoa, talvez passassem despercebidas. Horários que não batiam, mensagens que ele escondia com mais cuidado, aquela frieza sutil que não se explica em palavras, mas que a gente sente no corpo. O beijo de bom dia ficou mecânico, as conversas cada vez mais curtas. Os olhos dele estavam em outro lugar. Tentei não criar paranoias. Atribuí ao estresse do trabalho, à rotina pesada, aos prazos que ele sempre reclamava ter que cumprir. Mas algo dentro de mim sabia. Eu só não queria admitir. Foi em uma noite comum, enquanto ele tomava banho, que tudo começou a se revelar. O celular dele vibrou sobre a cômoda. Uma notificação de mensagem apareceu na tela bloqueada. Um nome que eu nunca tinha visto antes, acompanhado de um coração. O estômago virou, a mão tremia. Eu nunca fui o tipo de mulher que vasculha celular de marido, mas naquele momento, algo maior me empurrou. Peguei o aparelho, desbloqueei com a digital dele, que por costume ele deixava cadastrada no meu dedo também, e mergulhei num abismo. A mensagem era clara, direta e íntima, e não era a única. Ali estavam semanas, talvez meses, de conversas, vídeos, fotos e promessas. Marcelo não só estava me traindo, ele estava envolvido emocionalmente com outra mulher. Uma mulher mais jovem, mais livre, mais disponível. Fechei o celular com cuidado. Ele ainda estava no banho. Sentei-me na beira da cama, em silêncio, sentindo a vida escorrer por entre os dedos. Chorar não era uma opção. Gritar não resolveria nada. Naquele instante, algo em mim morreu. Mas outra coisa nasceu. Eu ainda não sabia o que era. Mas não era fraqueza, não era tristeza. Era algo frio, lúcido. Uma força que eu não conhecia, mas que me conduziria a um plano que nem eu mesma poderia imaginar. Naquela noite, pela primeira vez em anos, eu não esperei ele sair do banheiro para conversar. Não fiz perguntas, não cobrei explicações. Apenas deitei e fechei os olhos, fingindo dormir. Mas minha mente estava acordada e, pela primeira vez, completamente desperta. No dia seguinte, acordei cedo, preparei o café como de costume e agi como se nada tivesse acontecido. Marcelo desceu sorridente, me deu um beijo na testa e falou sobre uma reunião importante que teria no escritório. Eu sorri de volta. Sabia exatamente com quem seria aquela reunião e não era sobre arquitetura. Enquanto ele saía pela porta, eu já tinha um plano. Passei a manhã revendo todas as mensagens que encontrei, salvando capturas de tela, áudios e vídeos. Criei um e-mail novo, sem meu nome, para guardar as provas. Tudo escondido, tudo controlado. A amante se chamava Bianca. Jovem, influenciadora digital, morava em um bairro nobre da cidade.
Suas redes sociais eram um desfile de viagens, roupas caras e frases motivacionais. Em muitas fotos, uma criança aparecia, um bebê de poucos meses, com olhos muito semelhantes aos de Marcelo. Meus batimentos aceleraram. Eu sabia o que aquilo significava, mas precisava de mais. Continuei investigando, agora com mais calma, e descobri que Bianca era mãe solo e que nunca havia revelado quem era o pai da criança publicamente. Mas ele estava ali, bem diante dos meus olhos, com a mesma covinha na bochecha esquerda. Marcelo não estava apenas traindo. Ele tinha construído outra vida, outra família. Durante dias, continuei vivendo minha rotina com perfeição. Dava aulas, conversava com colegas, fazia compras no mercado e ouvia Marcelo contar suas mentiras com a calma de quem acredita ser intocável. À noite, ele se despia ao meu lado, sem saber que eu o enxergava por completo. Cada toque dele agora me dava náuseas, mas eu suportava. Eu precisava suportar. Na terceira semana, decidi agir. Criei um perfil falso no Instagram. Comecei a seguir Bianca e interagir com suas postagens. Ela era vaidosa, adorava elogios, respondia a tudo. Em uma de suas postagens sobre maternidade, comentei dizendo que seu bebê era lindo e perguntei se ela já havia considerado contratar uma babá. Em minutos, ela respondeu no privado: "Na verdade, estou mesmo procurando alguém. Você tem indicação?" Respirei fundo antes de digitar. "Tenho sim, eu mesma. Tenho experiência, sou discreta e apaixonada por crianças." Foi assim que a porta se abriu. Bianca não fazia ideia de quem eu era. Para ela, eu era apenas uma mulher gentil, buscando trabalho. Marcamos uma entrevista para o dia seguinte. Ela me enviou o endereço. Era um apartamento luxuoso, a poucos minutos de onde eu morava com Marcelo. Fui até o quarto, olhei no espelho e vi uma versão de mim que eu não reconhecia, mas que me assustava pela frieza. No dia seguinte, eu conheceria meu destino e colocaria o primeiro tijolo da vingança que mudaria tudo. Cheguei 15 minutos antes do combinado. Não por ansiedade, mas por cálculo. Queria observá-la de longe, sentir o ritmo da rua, medir quem entrava e saía, conhecer o porteiro, gravar mentalmente a câmera do hall, o reflexo do elevador de aço escovado. O prédio parecia um monumento à vaidade. Fachada envidraçada, plantas perfeitamente simétricas. Um silêncio caro que só bairros assim sabem vender. Cumprimentei o porteiro com um sorriso contido e dei um nome falso que treinei diante do espelho. Ele consultou a lista e liberou a catraca indiferente. Ótimo, eu queria ser invisível. No elevador, o espelho me devolveu uma mulher que eu reconhecia apenas por partes. O coque baixo, a maquiagem mínima, a blusa neutra. Havia em mim uma economia nova, uma espécie de apagamento estudado. Apertei o 18 com a ponta do dedo e contei a respiração. 4 tempos para inspirar, 4 para expirar. Era um truque antigo para conter mãos trêmulas. Funcionou. Quando as portas se abriram, encontrei um corredor silencioso, tapetes espessos que engoliam passos e uma luz morna que não dizia a hora. O 1803 estava à esquerda. Toquei a campainha. Do outro lado, passos leves, um suave arrastar de meias no piso. A porta abriu-se num gesto rápido, quase teatral, e Bianca surgiu como nos stories. Pele luminosa, cabelo preso num rabo de cavalo alto, um conjunto de moletom caro que fingia simplicidade. O perfume, doce, floral, insistente, se espalhou pelo corredor, como uma assinatura. "Oi, você é a..." Ela sorriu, oferecendo um abraço que tive de aceitar para não quebrar o personagem. "Que bom que chegou. Entra, por favor." O apartamento era uma vitrine, sala ampla com janelas do chão ao teto, cortinas de linho, almofadas em tons de areia e ouro apagado. Na parede, fotografias grandes em preto e branco, provavelmente compradas em alguma galeria que fornecia autenticidade por metro quadrado.
Sobre a mesa de centro, livros de arte e um vaso com peônias que pareciam ter sido colocadas ali 5 minutos antes. Ao fundo, ouvi um ruído macio, de balbucio. O bebê. "Você aceita água, café?" perguntou, indo em direção à cozinha aberta, onde eletrodomésticos brilhavam como joias. "Água está ótimo, obrigada." Enquanto ela buscava o copo, caminhei lentamente, atenta a tudo. Um carrinho moderno dobrado ao lado da varanda, uma mantinha azul clara sobre o sofá, uma chupeta esquecida na estante, o monitor de bebê com a luz verde pulsando. Tudo no lugar, como se a vida ali obedecesse a um roteiro que alguém escrevia para ser visto. Sentei-me na ponta do sofá, as mãos unidas no colo, postura profissional. "Antes de qualquer coisa", Bianca disse, entregando-me o copo e sentando à frente, "quero te agradecer por ter vindo tão rápido. Estou numa fase que..." Ela fez uma pausa estudada, um suspiro calculado. "Que preciso de ajuda. Trabalho, parcerias, o bebê. Fica impossível fazer tudo bem feito." Assenti. Mantive a voz baixa, firme. "Imagino. Maternidade exige uma rede. Posso ajudar com os cuidados básicos, rotina, alimentação. Também tenho experiência em organizar horários de sono. Sei lidar com cólicas." Pausei um segundo. "E sou discreta." A palavra pousou entre nós como um pássaro. Ela a olhou curiosa e sorriu de modo que podia ser charme ou só hábito. "Discreta é perfeito", disse. "Minha vida é muito exposta, sabe? Tudo vira assunto." E ele... O olhar dela correu, rápido, para a porta do corredor. Eu acompanhei com os olhos por reflexo, mas não havia ninguém ali. Ele prefere ficar fora das minhas postagens, por isso não mostro o rosto do bebê. Enfim, deu de ombros. "O que você achar melhor para o perfil do seu trabalho?" Ele. A palavra mordeu o ar como um inseto invisível. Pousei o copo com cuidado. "Posso conhecer o bebê?" Bianca se iluminou de um jeito genuíno que me desconcertou por um segundo. "Claro, ele acabou de acordar. Vem." Seguimos pelo corredor até um quarto ensolarado, onde a luz batia no papel de parede com pequenas nuvens douradas. O berço moderno, a poltrona de amamentação, um móbile minimalista girando devagar. E ali, sob o móbile, ele. Os olhos grandes, atentos, a covinha que me cortou. Era como olhar para uma fotografia antiga e reconhecer uma linhagem no traço do queixo. O coração me bateu no pescoço. Eu respirei fundo, ancorei os pés no chão e estendi as mãos, pedindo permissão com um gesto. "Posso pegá-lo?" "Claro." Bianca o levantou com aquele cuidado impaciente de quem ainda está aprendendo a ser leve nos gestos e o depositou nos meus braços. O bebê era quente, sólido, cheirava a leite e sabonete sem perfume. Quando encostou a mão na minha clavícula, fechou os olhos por um instante e depois os abriu devagar, como se estivesse me escolhendo. Senti uma corrente elétrica atravessar meu corpo, uma onda que misturava ternura e uma dor funda, primária, que eu não conseguia nomear. Segurei-o com firmeza, como se segurasse também a mim mesma. "Ele gosta de ficar assim, com a cabeça apoiada no ombro", Bianca comentou orgulhosa. "Dá para perceber? Acalma." "Sim", respondi. Minha voz saiu baixa, quase uma promessa. "Eu sei." Passei os próximos minutos observando a rotina que ela descrevia com frases soltas entre um toque e outro no celular. Horários, marcas de fralda, preferências de mamadeira, comentários sobre a noite anterior em que ele chorou das 2 às 4. Eu fazia perguntas, anotava mentalmente. Entre uma resposta e outra, Bianca me fitava com um interesse novo. "Você transmite segurança", disse enfim. "Acho que é isso, a gente sabe quando alguém sabe." Riu, um riso breve, e o bebê a olhou como se reconhecesse o som. "E você é muito..." Procurou a palavra, e eu quase pude ajudar. "Discreta." Sorri de leve. Não precisava dizer mais.
Quando voltamos à sala, Bianca trouxe um fichário. Sim, um fichário, com documentos para a contratação formal. Havia uma preocupação asséptica em legalizar tudo, como se papéis assinados fossem um escudo contra as imperfeições da vida. Recebi, examinei os itens com cuidado. Salário, carga horária, cláusula de confidencialidade. Assinei com um nome falso, a mão firme. A encenação estava completa. Eu gosto de resolver as coisas rápido, Bianca explicou. A gente começa amanhã. Preciso ir a um compromisso à tarde e seria ótimo te ver com ele por algumas horas. Amanhã, confirmei. Posso chegar às 9? Ela assentiu, satisfeita. Ofereceu-me um tour pelo apartamento, o local das roupas do bebê, as gavetas da cozinha onde ficavam as mamadeiras, o contato da pediatra colado com washi tape na porta da geladeira. Havia uma ordem tão meticulosa que beirava a superstição, como se ela quisesse controlar o mundo pela geometria dos objetos. Anotei tudo, e enquanto caminhávamos, reparei nas pequenas ausências. Um par de sapatos masculinos, uma jaqueta jogada no encosto da cadeira, uma caneca com resquícios de café? Não, nada disso. O apartamento era uma vitrine feminina e a presença dele se manifestava apenas no silêncio do que não estava. Um fantasma que entrava e saía sem deixar rastros visíveis. Mais um indício do quanto Marcelo aprendera a desaparecer. Antes de ir embora, paramos na varanda. A cidade se derramava aos nossos pés, ruído distante e brilhante. Bianca encostou os braços no guarda-corpo e olhou para baixo, pensativa. Às vezes acho que estou vencendo, sabe? Disse, ainda olhando a rua. A parceria certa, o vídeo certo, a foto certa, e tudo parece possível. Aí ele acorda às 3 da manhã e nada faz sentido. Riu, um riso cansado. Mas quando ele sorri, virou-se para mim, os olhos umedecidos. Tudo volta a fazer sentido de outro jeito, você entende? Eu a observei por um segundo longo e entendi contra a minha vontade. Entendi o brilho nos olhos dela que não vinha de anel ou filtro. Entendi o medo de falhar, a necessidade de provar algo para um mundo que a devorava em comentários. Entendi também como Marcelo escolhera a dedo um terreno fértil para suas mentiras. Alguém que queria construir um castelo e aceitaria qualquer pedra oferecida. Entendo, respondi, e a palavra me cortou os lábios. Ele é lindo, e você está tentando. Isso já é muita coisa. Nos despedimos com um abraço mais curto. Na porta, ela apertou minha mão. Obrigada por vir. De verdade. Até amanhã. Voltei pelo corredor com passos precisos. No elevador, recostei a cabeça na parede fria e fechei os olhos por um instante. As imagens vieram em sequência. O quarto com nuvens douradas, a covinha do bebê, a cláusula de confidencialidade, a varanda e a cidade aos nossos pés. Era como se eu tivesse entrado num palco montado para outra pessoa e ainda assim cada marcação me servisse. Quando as portas se abriram no térreo, enxuguei discretamente um suor que eu não lembrava de ter liberado. Na rua, o ar da tarde era mais denso. Peguei o celular e, por impulso, abri a conversa arquivada de Marcelo. Ali estavam as mentiras embaladas em pontuação impecável. Digitei. Chegarei mais tarde hoje. Preciso preparar uma aula. Ele respondeu com um polegar para cima e um coração. Sorri sem mostrar os dentes. O teatro de todos os dias continuava. Mas agora eu tinha as chaves do bastidor. No caminho de volta, comprei um caderno de capa dura. Em casa, sentei à mesa, escrevi a data e iniciei um diário técnico. Horários, impressões, planta baixa mental do apartamento, nomes dos porteiros, rotina dos entregadores, observações sobre Bianca, seus pontos de força, seus pontos de quebra. Anotei o cheiro do bebê, a leveza de sua cabeça no meu ombro, como um lembrete de que minha vingança não poderia se alimentar da inocência dele. Era uma linha que eu traçava no papel e em mim mesma, punir Marcelo e a mentira que ele cultivou. Não a criança que nasceu dela,
À noite, Marcelo entrou em casa no mesmo horário de sempre, trouxe flores do supermercado e comentou sobre um projeto que poderia mudar tudo no escritório. Eu sorri, pus as flores num vaso e perguntei se ele queria a massa de sempre. Ele quis. Lavou as mãos, me abraçou por trás na cozinha, a boca roçando minha nuca num gesto automático. Eu permaneci firme. Pensei nas nuvens douradas, no fichário, na assinatura falsa que ainda ardia no meu punho. E por um segundo, senti uma paz perigosa, a da mulher que sabe exatamente onde o golpe deve ser dado e que tem finalmente um mapa do terreno. Quando fomos dormir, ele adormeceu rápido. Fiquei olhando o teto até os olhos arderem. No escuro, repeti mentalmente o plano do dia seguinte. Chegar às 9, observar, aprender, não julgar cedo demais. Ganhar espaço, ganhar confiança. Construir, tijolo por tijolo, a parede que cairia sobre Marcelo no momento certo. E enquanto a madrugada se estendia, uma certeza se assentou como pedra. A máscara estava no lugar. Eu sabia usá-la. E a partir de amanhã, eu não seria apenas uma visitante no cenário da outra vida dele. Eu seria parte central da cena. A atriz silenciosa que conhece o desfecho antes do público. A rotina passou a ter duas camadas distintas, como se eu mesma vivesse em dois fusos horários. De manhã, eu era a babá de um bebê que não era meu, observando cada detalhe de Bianca, cada movimento calculado de sua vida exposta e vulnerável. À noite, eu voltava para o papel de esposa dedicada, ao lado de um homem que se acreditava impecavelmente protegido pelas próprias mentiras. Eu transitava entre esses dois mundos com uma frieza que me assustava, mas também me fortalecia. Era como andar sobre uma ponte estreita, sem corrimão, sabendo que o abismo me cercava por todos os lados. Marcelo continuava sua encenação com perfeição. O café da manhã com as notícias do jornal, o beijo automático na testa, a gravata bem ajustada. No caminho de volta para casa, mensagens triviais. Vai querer jantar juntos hoje? Ou, não esquece que sábado temos o aniversário da minha mãe. O tom era sempre o mesmo, seguro, calmo. O de um homem que acredita que governa seu próprio império sem fissuras. Eu respondia com naturalidade, sem hesitar. A prática da mentira compartilhada tornava tudo mais fácil. Do outro lado da cidade, Bianca exibia no Instagram uma vida aparentemente solitária. Mas eu sabia quando Marcelo tinha estado ali. Bastava observar os rastros invisíveis. Um brinquedo novo no quarto do bebê, um vinho caro na cozinha, uma gargalhada fora do lugar quando ela atendia uma chamada enquanto eu embalava o menino. Nunca falava diretamente dele, mas a sombra de sua presença estava por toda parte. Eu me tornei uma especialista em detectar os sinais sutis de sua vida dupla. Era quase científico. Anotava horários, coincidências, mudanças de humor. No meu caderno, já preenchido com páginas e mais páginas, comecei a criar colunas. Marcelo em casa e Marcelo em Bianca. Os horários que ele alegava estar em reuniões coincidiam com os momentos em que Bianca desaparecia das redes. A mentira dele era sofisticada, mas não era a prova de uma observadora disciplinada. Uma noite, decidi testar os limites. Marcelo voltou para casa mais tarde que o normal, alegando que uma reunião tinha se estendido. Estava exausto, mas havia no seu perfume um traço doce que eu já conhecia bem. O mesmo que impregnava as cortinas do apartamento de Bianca. Sorri com cuidado, preparei o jantar e perguntei: foi cansativo? Mas muito. O cliente é exigente, mas acho que estamos perto de fechar um contrato grande. Ele suspirou, passando a mão pelo cabelo. Isso pode mudar muita coisa para mim. Para nós. Para nós. A frase caiu como ferro quente. Ele não sabia que, enquanto me prometia um futuro próspero, carregava no corpo o cheiro de outro presente. E ainda assim, eu mantive o sorriso. Perguntei detalhes sobre a suposta reunião. Pedi nomes, fiz observações casuais como qualquer esposa curiosa faria.
Ele respondeu sem hesitar, o que me fez entender. Marcelo não era apenas um mentiroso, era um ator consumado. Na manhã seguinte, Bianca me recebeu com olheiras e uma irritação leve. Comentou quase sem pensar. Ele não veio ontem. Tinha uma reunião importante. Abriu a geladeira, pegou uma garrafa de água e me ofereceu um gole. Deve estar sobrecarregado. Ele não veio ontem. A mentira se sustentava em ambos os lados, com a mesma frase ensaiada. Fiquei observando-a mexer na cozinha, sem se dar conta de que eu carregava em mim as duas versões do teatro. Eu era a plateia privilegiada que via o truque de bastidores. Com o passar das semanas, percebi como Marcelo se adaptava para sobreviver em cada mundo. Na nossa casa, era o marido seguro, previsível, que gostava da previsibilidade das rotinas. Com Bianca, ele era o homem livre, generoso, que trazia presentes caros e falava de sonhos compartilhados. Duas versões da mesma mentira, cada uma construída para atender ao desejo da mulher que tinha diante de si. E, ironicamente, ambas acreditávamos. Eu, porque precisava manter minha máscara intacta até o momento certo. Bianca, porque ainda não conhecia a verdadeira extensão do abismo em que estava sendo arrastada. O bebê, no entanto, me observava com olhos que não sabiam mentir. Nas manhãs em que eu o carregava no colo, ele sorria como se confiasse em mim mais do que em qualquer outro rosto. Às vezes, eu me perguntava se ele seria capaz, um dia, de perceber quem realmente estava presente em sua vida. Marcelo não. Marcelo era apenas uma sombra que entrava e saía. Eu, contra minha própria vontade, era constante. Foi em uma sexta-feira chuvosa que a duplicidade de Marcelo mostrou sua fragilidade pela primeira vez. Ele me ligou dizendo que viajaria a trabalho por 2 dias. Fingi preocupação e desejei boa sorte. No mesmo horário, recebi de Bianca a mensagem. Você pode ficar com ele amanhã? Tenho uma viagem rápida, mas volto à noite. As datas não batiam. Marcelo não estava viajando. Marcelo estaria aqui. Passei a noite sem dormir, planejando cada movimento. Se eu mantivesse a rotina, estaria nos 2 lugares ao mesmo tempo. Esposa sozinha em casa, babá fiel no apartamento de Bianca. E ele, acreditando que transitava invisível entre mundos, não teria ideia de que as 2 versões de sua vida estavam prestes a se tocar. Na manhã seguinte, levei o bebê para passear no condomínio. A chuva cessara e o ar tinha cheiro de terra molhada. Sentei-me no banco do jardim interno e observei as janelas do prédio refletindo a luz cinza. Eu sabia que, em algum momento, Marcelo apareceria. Ele acreditava ser invisível, mas não sabia que agora eu o caçava nos reflexos. E então, vi. De longe, pelo vidro de uma cafeteria ao lado do prédio, Marcelo sorria. Estava sem terno, mais jovem, mais leve. Diante dele, Bianca, rindo de algo que ele dizia, mexendo os cabelos como nos stories que publicava. Não se deram conta de que, a apenas alguns metros, eu embalava o bebê, que era a ponte entre nós. Aquela cena, os dois, o café, o riso cúmplice, gravou-se em mim com mais força do que qualquer mensagem ou prova digital. Era o retrato vivo da duplicidade, o retrato que eu precisava. Sorri para o bebê que me olhava com olhos abertos e pensei, o império dele começa a ruir hoje e eu serei a arquiteta dessa queda. No sábado em que os mundos quase se tocaram, voltei para casa com uma imagem fixa na cabeça. Marcelo e Bianca na cafeteria, o riso suspenso entre eles como uma ponte de vidro. Eu poderia ter entrado. Poderia ter quebrado o vidro com meu próprio corpo, feito do escândalo uma arma. Mas a presença do bebê no meu colo me conteve como um cinto de segurança. Ele dormia com a boca entreaberta, uma respiração suave que me chamava de volta para aquilo que, no fim, importava. E me lembrava da linha que eu prometera não atravessar. No domingo, Bianca me escreveu agradecendo a ajuda e me mandou uma foto do bebê com um gorro azul. Ele te adora, dizia a legenda com um coração. Senti o estômago revirar.
Era verdade, e a verdade doía de um jeito confuso. Na segunda-feira, quando cheguei às 9 em ponto, ele abriu os olhos ao ouvir minha voz e bateu as pernas no ar, festivo, exigindo meus braços como se me reconhecesse no escuro. Era como se, para ele, eu fosse um porto. Começamos a construir rotinas. Eu criei um mapa de sonecas mais estável, ajustei horários de mamada, mudei a ordem de pequenos rituais. Bianca, no início, resistiu às minhas sugestões com sua doçura teimosa. Aquela doçura que, na verdade, é medo de perder o controle. Quando percebeu que o bebê dormia melhor, entregou-se aos novos horários com um suspiro de alívio que quase me enterneceu. Eu não sabia que podia ser menos caos, ela confessou certa tarde, sentada na poltrona de amamentação, as mãos entrelaçadas no colo. Você organiza o mundo dele e, de repente, o meu mundo também fica mais respirável. Eu fiz que sim e continuei a dobrar macacões com uma precisão que não era sobre tecido, era sobre poder. Mas dentro de mim, algo se mexia. O bebê começou a me habituar a um tipo de silêncio que eu desconhecia. Aquele que não é vazio, é inteiro. Quando adormecia no meu ombro, o peso do seu corpo parecia dar densidade às horas. O tempo ali tinha textura. Houve então a noite da febre. Bianca me ligou às 2 da manhã, a voz fragmentada. Ele tá quente, muito quente. Eu não sei o que fazer, tô tremendo. Vesti um casaco por cima do pijama e peguei um carro. O porteiro me olhou com surpresa quando anunciei meu nome falso naquele horário, mas não ousou fazer perguntas. Subi os 18 andares contando degraus, como se cada número fosse uma promessa de que o bebê estaria bem. Encontrei Bianca na sala, o menino em seu colo, olhos brilhando de choro, o termômetro marcando 38,9. Respira, eu disse recebendo-o. Vamos esfriar a testa, roupas leves, água. Enquanto eu falava, meu corpo trabalhava sozinho, na cadência que a experiência tinha escrito na minha pele. Compressas mornas, não frias, a fralda soltinha, minha mão avaliando a nuca, a respiração, o ritmo do choro. Você falou com a pediatra? Mandei mensagem. Ela disse para observar e medicar se passar de 39. Bianca apertava os dedos um contra o outro, quase rezando. Eu tenho medo de errar. Você não vai errar, respondi sem pensar, e me espantei com a convicção na minha voz. Foi uma madrugada comprida, feita de pequenos intervalos em que o bebê se acalmava no meu colo e voltava a chorar, como ondas. Bianca circulava pela sala como um animal encurralado. A cada 10 minutos perguntava a temperatura, checava o relógio, olhava para a porta como se alguém fosse entrar. Esse alguém não entrou. Marcelo, o homem de 2 mundos, estava em nenhum. A ausência dele naquela hora oblíqua transformou-se em prova mais dura do que qualquer screenshot. Eu a anotei no caderno mental. Febre às 2h17. Mãe e babá presentes. Pai ausente. Quando a temperatura cedeu, já eram quase 5. Bianca adormeceu no sofá, exausta, e eu fiquei ali, à luz baixa, o bebê respirando contra o meu pescoço, a mãozinha colada à minha pele como um selo. Olhei pela janela. A cidade ainda era um mapa de pontos frios, mas o horizonte começava a clarear. E eu entendi, com a nitidez brutal com que às vezes a madrugada resolve certas equações, que a minha vingança não podia transformar aquela criança em destroços colaterais. Eu queria ruir Marcelo, não a casa onde um bebê precisava de paredes. Nos dias que se seguiram, a febre virou história boa de contar. Bianca ria de si mesma, dizia, dramática eu, e me agradecia com cafés, com um cachecol, porque você sempre esquece de se agasalhar, com um bilhete deixado ao lado da mamadeira. Obrigada por existir aqui. Eu aceitava os presentes com cuidado. Não eram só objetos, eram passos dela em direção a mim. Quanto mais perto, mais perigoso. O bebê
fortalecido, inaugurou novas descobertas. A risada que vinha do fundo do corpo quando eu soprava sua barriga, o primeiro dente anunciando-se com babas intermináveis, o dedo apontando para o móbile como se quisesse chamar as nuvens pelo nome. Eu colecionava esses marcos como quem anota pistas, mas eram pistas de mim, não do caso. O que eu estava me tornando ao saber de cor a pausa exata entre seus soluços, ao reconhecer o cansaço pelo ângulo do choro. Numa tarde de vento, levei-o ao pátio interno do prédio, protegido, a luz filtrada pelas árvores. Coloquei-o no carrinho e caminhei devagar, o som das rodas no piso me dando uma cadência que acalmava pensamentos. De repente, vi ao longe a mesma cafeteria. As cadeiras estavam vazias, a vitrine com croissants brilhantes, nenhum sinal de Marcelo. Senti um alívio breve, quase culpa. Era mais fácil respirar quando não precisava ver as cópias se sobrepondo. Você está ficando diferente, Bianca comentou dias depois, enquanto cortava morangos na cozinha. Quer dizer, sempre foi profissional, mas agora parece... Ela buscou a palavra e riu sem graça. Mais afetuosa. Ele te olha como se você fosse casa. Fingi não entender, mudei de assunto. Mas à noite, em casa, a frase reverberou como um sino. Casa. Eu, que dormia com um estranho e me após deitar ao lado de uma mentira. Eu, casa. E para o filho dele. Nesse mesmo período, Marcelo intensificou o teatro. Presentes para nós, convites para jantares, uma viagem no horizonte que ele prometia há anos e agora parecia disposto a cumprir. Para nos recolocarmos no lugar, disse, e a frase me deu ânsia. Quando perguntei sobre a reunião de sexta, a mesma sexta em que eu o vira na cafeteria com Bianca, ele me olhou nos olhos por longos segundos, procurando rastros de suspeita. Eu ofereci paredes. Ele se viu refletido e se acalmou. Uma tarde, enquanto o bebê dormia e Bianca gravava um vídeo de parceria no quarto ao lado, toquei no assunto que me engasgava. Você já pensou em formalizar juridicamente algumas coisas? Falei, como quem cuida da logística da vida. Direito à pensão, guarda, essas coisas que dão segurança. Mordi a língua, eu não podia ser explícita. Bianca franziu o senho, surpresa. Às vezes penso, mas ele, de novo, aquele ele sem nome, ele acha que é melhor manter as coisas privadas. Evitar papelada, diz. E eu digo amém, porque tenho horror a brigas. Ela me olhou com uma versão tímida de si mesma, uma versão que raramente aparecia no feed. Você acha que eu deveria? Eu acho que o que dá segurança ao seu filho é bom. Respondi, equilibrando-me num fio de navalha. E o que dá segurança a você também. Ela assentiu, o olhar perdido por um segundo. Naquele instante vi a rachadura. Não era a que eu planejava abrir com meus dossiês e provas. Era outra, mais íntima, a dúvida. E a dúvida era o início de toda a queda. No meu caderno, passei a desenhar 2 mapas paralelos. No primeiro, o plano de exposição de Marcelo. Horários, registros, fotos, a noite da febre e sua ausência carimbada, a cafeteria, as mensagens espelhadas, as provas contábeis que eu já intuía onde achar. No segundo, um plano de contenção. Como garantir que quando eu puxasse a cortina, o bebê não fosse arrastado pela correnteza? De quem seria a casa dele no dia seguinte ao colapso? Que redes eu poderia acionar que não se baseassem no nome de Marcelo? Pedi a uma amiga de infância, advogada, mãe, um café. Falei de uma pessoa que eu conhecia. Saí da conversa com checklists e com a certeza fria de que eu tinha como proteger o que importava. O dilema moral, contudo, não era um exercício de folha pautada. Ele sangrava em pequenas cenas, como na manhã em que o bebê deu os primeiros passos vacilantes entre meus joelhos e a mesinha de centro, e Bianca explodiu numa alegria que eu teria fotografado no cérebro mesmo sem celular. Ou no fim de tarde, em que ele chorou sem motivo e calou só depois que eu cantei uma canção da minha infância, uma canção que Marcelo nunca ouviu minha voz cantar.
O bebê encostou a testa na minha e por um instante o mundo inteiro coube naquele toque. Eu chorei, silenciosa, sem entender se era luto ou nascimento. Foi então que decidi o contorno do meu gesto final. Marcelo seria exposto onde doía, na imagem, mas não pela destruição pública que reduzia pessoas a memes. Seria exposto diante dos seus, dos nossos, de quem seguraria um espelho sem filtros. E Bianca teria acesso, antes de todos, à extensão da mentira. Eu a devia isso, não por virtude, mas por justiça, para que ela pudesse, com o documento certo e o nome inteiro, construir a casa do filho longe do truque. Numa noite de quinta, Marcelo chegou e anunciou triunfante. Consegui a reserva naquele restaurante novo, sábado, 8 da noite. Você vai amar. Eu amei. Não o restaurante, que eu desconhecia e pouco me importava, mas o horário fixado, a garantia de que ele estaria sentado num lugar do mundo, previsível, cercado por testemunhas. Sábado, 8 da noite. Eu escrevi no meu caderno, ato pri, jantar. E abaixo, uma lista do que eu iria levar, do que eu diria, do que eu não diria. Não haveria gritos. Não haveria cenas que pudessem ser filmadas por desconhecidos com sede de espetáculo. Haveria precisão. Na sexta, no final do meu turno, Bianca me chamou na varanda. O sol já tinha se inclinado, a cidade dourada numa luz que perdoa. Ela segurou o bebê no colo, o rosto colado ao dele, e me olhou com um carinho desconcertante. Eu sei que você tem a sua vida, suas coisas, mas... Respirou fundo. Se algum dia você pensar em ficar mais tempo conosco, eu adoraria. Riu, nervosa. Quer dizer, a gente, ele. Eu mesma fui pega sem palavras. Pensei em dizer sim, em dizer não, em dizer talvez. Em vez disso, toquei de leve a mão do bebê. Eu estou aqui, falei. Por enquanto, é o suficiente. À noite, no meu quarto, abri a pasta com provas e fiquei olhando para a tela. O rosto de Marcelo em selfies que ele achava inocentes, as mensagens cifradas que deixavam rastros, as coincidências que só eram invisíveis para quem não queria ver. Eu poderia enviar tudo ali, com um clique, para metade do mundo. Não fiz. Em vez disso, imprimi as peças-chave, coloquei em plásticos transparentes num fichário idêntico ao de Bianca. Havia justiça em devolver a ele a burocracia que tanto desprezava. Antes de dormir, caminhei pela casa silenciosa. Toquei nos objetos como quem se despedisse. A caneca lascada que usei nos primeiros meses de casada, a foto em que eu ainda acreditava, a planta que só florescia no inverno. Deitei ao lado de Marcelo e, pela primeira vez em meses, não precisei vestir nenhuma máscara para fechar os olhos. Eu não era santa, eu não era vilã. Eu era a mulher que escolhera sua linha e que iria sustentá-la no dia seguinte, custasse o que custasse. Quando o sábado amanheceu, preparei o café como de costume. Ele desceu sorridente, achando que o mundo era exatamente como no dia anterior. Eu sorri de volta, uma ponta de ternura quase traidora no canto da boca. Não por ele, mas por mim, pela parte de mim que o bebê tinha despertado, a parte que sabia agora que vingança não é sinônimo de devastação, que derrubar um homem pode ser também erguer uma casa. Às 8 da noite ele estaria diante de mim. Eu levaria o fichário, o mapa, a voz firme e, ao mesmo tempo, levaria comigo a lembrança da febre às 2 da manhã, da mão pequenina na minha clavícula, da palavra casa, dita por outra mulher à beira da exaustão. Esse seria o meu norte quando as placas começassem a se mover. Meu dilema não tinha desaparecido. Eu só tinha aprendido a carregá-lo como se carrega um bebê, junto ao peito, sem deixá-lo cair enquanto se dá o passo seguinte. O sábado chegou com um peso metálico no ar. O céu estava limpo demais, como se a cidade tivesse decidido se vestir de festa para o meu espetáculo particular. Marcelo passou o dia em casa, aparentemente relaxado, trocando mensagens no celular entre uma partida de tênis transmitida na TV e um gole de cerveja gelada. Ele parecia leve,
satisfeito, como um homem que acredita controlar todas as peças do tabuleiro. Eu, ao contrário, movia-me como uma sombra silenciosa, preparando cada detalhe do que aconteceria à noite. O fichário repousava dentro da minha bolsa, organizado em seções, mensagens, fotos, localizações, cronologia. Cada aba era um golpe, uma lâmina afiada. Passei a manhã revisando cada documento, não por insegurança, mas para gravar em mim a ordem da queda. Queria que ele sentisse a precisão, que entendesse que não havia erro, brecha ou exagero. No fim da tarde, tomei um banho longo. Vesti o vestido que ele mais gostava, vermelho, decote discreto, tecido que se moldava sem vulgaridade. A maquiagem foi medida, os cabelos presos num coque elegante. Não era um acaso. Eu queria que, no instante da revelação, Marcelo olhasse para mim e se lembrasse de quem ele havia destruído. A mulher que ele um dia dissera amar, a mulher que ele acreditava possuir como extensão do próprio nome. "Você está linda", disse ele ao me ver pronta. Ajeitou a gravata no espelho e me lançou um sorriso satisfeito. "Vai ser uma noite especial." "Vai ser, sim", respondi, e minha voz não tremeu. No carro, durante o trajeto, ele falou sobre o restaurante, sobre amigos que estavam conseguindo contratos importantes, sobre como o futuro poderia ser mais confortável para nós. Eu ouvia em silêncio, cada palavra soando como uma corda que se esticava perto do rompimento. As luzes da cidade passavam pela janela e refletiam no vidro, misturando nossos rostos. Marido e mulher, cúmplices de uma mentira que só um deles conhecia inteira. O restaurante era de fato imponente. Fachada de vidro, iluminação baixa, mesas com arranjos discretos, garçons que se moviam como coreografia. Fomos conduzidos a uma mesa no canto, próxima a uma adega de vidro. Marcelo escolheu o vinho, pediu o prato com a convicção de quem acredita dominar todos os códigos sociais. Eu esperei. "Está feliz?" ele perguntou ao erguer a taça. "A gente merece isso." Olhei para o vinho rubro, que refletia a luz como sangue contido. Respirei fundo. "Merecemos, sim." E então, coloquei a taça de lado, abri a bolsa e retirei o fichário. Coloquei-o sobre a mesa com a calma de quem dispõe um menu. "Merecemos a verdade." Marcelo franziu o senho, confuso. "O que é isso?" Empurrei o fichário em sua direção. Abri na primeira aba. As mensagens apareceram diante dele como um espelho rachado. Sua expressão mudou em segundos. Surpresa, incredulidade, raiva contida. "Onde você conseguiu isso?" A voz dele era baixa, ameaçadora. "No seu próprio descuido." Cruzei as mãos sobre a mesa, mantendo a postura. "Eu sei de tudo, Marcelo. As mensagens, os encontros, o apartamento. Bianca." O nome foi uma explosão silenciosa. Ele desviou o olhar, mas eu o forcei a me encarar. "E o bebê?" Acrescentei sem pressa. "O filho que você nunca teve coragem de assumir." O silêncio entre nós pesou mais do que qualquer grito poderia. Marcelo recostou-se na cadeira, o rosto pálido, o olhar procurando uma saída. "Não é o que você pensa." As palavras saíram frágeis, quase um sussurro. "Não." Inclinei-me para frente. "Então me explica. Explica como um homem casado sustenta 2 vidas, 2 casas, 2 mulheres enganadas. Explica como tem coragem de deitar comigo à noite e, ao mesmo tempo, sorrir para ela num café, como se fosse um estudante apaixonado. Explica como ignora uma criança que carrega sua covinha na bochecha." Ele apertou o punho sobre a mesa, mas não disse nada. A máscara tinha caído, e por trás dela não havia nada além de um homem comum, pequeno diante da própria mentira. "Eu podia ter destruído você publicamente", continuei, minha voz firme, quase calma. "Podia ter mandado isso para a sua família, para seus sócios, para cada cliente do seu escritório. Ainda posso, mas hoje, aqui, eu escolhi te mostrar primeiro,
porque quero que sinta o peso. Quero que entenda que seu império de vidro acabou. Marcelo me olhava com ódio e desespero, um animal acuado. Você não pode fazer isso comigo. A frase saiu mais como súplica do que como ameaça. Posso e vou, respirei fundo. Mas não por mim, por ela e principalmente por ele. Nesse momento, vi o garçom se aproximar, hesitante, perguntando se estava tudo bem. Sorri, agradeci e ele se afastou. Marcelo manteve os olhos fixos no fichário, como se aquele objeto fosse uma bomba prestes a explodir. Você vai ter que escolher, disse por fim, minha voz baixa, quase íntima. Vai assumir a verdade ou vai assistir a mim expor tudo, detalhe por detalhe, para quem quiser ver? Marcelo respirou fundo, passou a mão pelo rosto como se quisesse arrancar a própria pele. Não respondeu. O silêncio dele era a confissão que eu esperava. Levantei-me. Peguei minha bolsa, deixei o fichário sobre a mesa, inclinei-me perto do seu ouvido e sussurrei. A partir de agora, não é mais você quem controla a história. É comigo. Saí do restaurante de cabeça erguida. O ar da noite parecia mais leve, como se a cidade tivesse finalmente exalado. Eu sabia que a guerra não terminava ali, mas a primeira bomba tinha sido lançada, e o eco da explosão já começava a correr. Quando deixei o restaurante não havia mais volta. As mensagens já estavam programadas. No início da manhã seguinte, Marcelo seria apenas um homem desmascarado. E foi. Os sócios viram as despesas suspeitas, os horários incompatíveis. A reunião terminou com afastamento imediato. A família recebeu cópias das mensagens. A mãe dele me ligou em prantos, sem saber se defendia o filho ou pedia desculpas por ele. Bianca recebeu seu fichário na tarde seguinte. Não chorou, não gritou, apenas segurou o bebê e me ouviu. Agora sei a verdade, disse, e aceitou marcar o exame de DNA. Dias depois, veio o resultado. Positivo. Marcelo assinou de cabeça baixa no cartório. O filho dele tinha finalmente um nome. Em casa, a separação aconteceu em silêncio. Caixas etiquetadas, senhas alteradas, contas encerradas. Ele tentou resistir, implorar, acusar. Eu não me desestabilizei. A porta se fechou atrás dele, e pela primeira vez em meses, senti o peso da minha casa voltar a ser meu. Bianca e eu não viramos amigas, mas construímos respeito. Dividimos poucas palavras, todas objetivas. A criança inocente permaneceu protegida. Marcelo, sem sócios e sem reputação, encolheu. Tentou me culpar, tentou reaparecer como vítima. Não funcionou. Eu já não era mais parte da sua narrativa. Um dia, ao me despedir do bebê, Bianca me entregou um caderno novo. Na capa escreveu: "Pra você não esquecer que foi casa." Guardei como lembrança, não de dor, mas de renascimento. Na noite final, escrevi no meu diário uma última linha. Não destruí. Apenas coloquei cada coisa no seu lugar. Fechei a capa e com ela um ciclo inteiro.